Boa noite a todos, meu nome é Osmarina e mais uma vez muito feliz por estar aqui com vocês esta noite. Então, neste momento, para que possamos juntos fazer uma reflexão, eu vou convidando a todos para que possamos fazer uma breve oração. Assim, nesse instante, nós vamos tranquilizando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração, para que as reflexões dessa noite possam fazer assim morada no nosso pensamento e nos nossos sentimentos. E assim, vamos sentindo assim essa presença amorosa do nosso anjo guardião, que nos envolve carinhosamente. Vamos pedindo a Maria de Nazaré que nos envolva no seu manto sagrado, nos protegendo, nos amparando e que nos conduza ao Mestre Jesus. Assim chegamos a Ti, ó Mestre, agradecemos os Seus ensinamentos, o Seu Evangelho de luz e os exemplos de amor que nos deixou. E Te pedimos, Mestre, que nos envolva na Sua luz e na Sua paz. E nesta luz nos conduza ao Pai de nossas vidas. Chegamos a Ti, ó Pai, humildemente, amorosamente, agradecemos a nossa vida, a oportunidade bendita desta encarnação, principalmente o dia de hoje, a nossa vida, a nossa saúde. E agradecidos oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação e livre-nos sempre de praticar o mal. Graças a Deus. E assim nós vamos, nesse instante, fazendo uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos nos ater ao item o cisco e a trave, ou o argueiro e a trave. Porque diz assim no Evangelho: porque vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Dizes ao teu irmão: deixa-me tirar um cisco de teu olho, que tu tens uma trave no teu? Hipócrita! Primeiramente, tira a trave do teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7. Então, nós temos essa, vamos dizer assim, mania, de olhar o que está no outro, mas não olhar a nós mesmos. Vamos, por exemplo, assim, argueiro ou cisco é uma coisa pequena. Argueiro e cisco é a mesma coisa. É uma palhinha, que ao ficar no olho incomoda, arde, mas de certa forma é uma coisa sem importância, porque é passageiro. Isso quando é um cisco. Já uma trave, imagina, é uma coisa grande, é um pedaço grande de madeira, chega até a sustentar um telhado. Por aí, se nós fizermos uma comparação, nós vamos ver que é um cisquinho e uma trave, uma coisa grande. Então, nesta passagem, a nossa reflexão é: por que nós incomodamos tanto com o cisco no olho do nosso irmão, quando nós temos realmente uma trave nos nossos olhos? Porque nós não reparamos nessa trave que nós temos no nosso olho. Isso é julgamento. Julgamento. E Jesus, neste ensinamento, ele condena justamente o julgamento, como em muitas outras passagens do seu Evangelho. Muitas vezes nós somos verdadeiros juízes, nós somos rigorosos, autoritários, E quando nós falamos do outro, nós somos muito rigorosos, mas nós somos assim um pouquinho, ou às vezes muito complacente conosco mesmos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Mas se nós pensarmos, nós vamos perceber e entender que nós não somos juízes. Na verdade, nós somos orelhas,
Nós ouvimos demais, ouvimos até às vezes o que não queremos. E ao ouvir, nós julgamos. Nós ouvimos uma coisa e fazemos o nosso julgamento daquilo que ouvimos. Mas nós julgamos também o que nós vemos, principalmente o que a gente vê. Se a gente ouve, a gente distorce um pouquinho. Se a gente vê, também a gente distorce um pouquinho. E isso, na verdade, olhar as aparências, olhar as coisas, isso é hipocrisia, né? Porque Jesus chamou a atenção dos hipócritas lá da sua época, né? Falou muito sobre a hipocrisia da época. Então, vamos nos perguntar, nós somos hipócritas ainda? Será que nós ainda temos muita hipocrisia, um pouco de hipocrisia? Com certeza ainda temos, né? Todos nós sem distinção, uns mais, outros menos, mas ainda temos uma dose ainda bastante considerada de hipocrisia. Isso significa que se nós não fôssemos hipócritas, então nós precisaríamos justamente olhar esse lado. Primeiro, resolver os nossos problemas, olhar os nossos defeitos antes de apontar e julgar o outro, né? Então, significa o seguinte, possivelmente esse erro, esse julgamento que nós fazemos é um dos maiores pecados que nós cometemos, apontar o erro do outro. O erro alheio antes do próprio erro. Como é que ele faz, como é que ele é. O jeito do outro, o que ele fala, o que ele faz, nos incomoda bastante. E será que quando nós falamos, nós não incomodamos os outros? Então, nós julgamos, né? Nós somos julgados, é claro que somos julgados, mas nós julgamos muito. Então, o que nos compete é o que nós fazemos e não aquilo que o outro faz. Mas ele me julga também, não importa se ele julga. Importa que nós precisamos aprender a não julgar. Isto é função de Deus. Somente Deus pode nos julgar. Nós vemos que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós somos convidados a cumprir as leis de Deus. Nós somos ensinados, né, a cumprir as leis de Deus, que são as leis naturais. Então, nesta conversa que Jesus teve com seus discípulos, ele continua dizendo assim, ó: por que não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Está em Lucas, capítulo 6. Então, o que Jesus quis dizer com esse ensinamento, né? Jesus quis dizer com o ensinamento que aquilo que nós temos no nosso coração é aquilo que nós damos, é aquilo que nós ofertamos e é aquilo que realmente nós somos. Jesus nos disse assim: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, e aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, quem tem o coração mau vai fluir coisas más do seu coração. Quem tem um coração bom, generoso, vai fluir, vai ter atitudes generosas, atitudes boas. Jesus, então, com isso nos ensina a cultivar a bondade, o amor em nosso coração. E assim, ao invés de apontar o erro do outro, de criticar o erro do outro, nós vamos tratá-lo com benevolência, com misericórdia. Procurar ajudar e não criticar. E nós criticamos mais do que ajudamos. Muito mais. Se nós pararmos para analisar o nosso dia, nós vamos ver que nós criticamos bastante o tempo todo. Aliás, às vezes a gente critica a nós mesmos. Então, nos colocando dessa maneira, não gostaríamos que, ao invés de uma pessoa chegar e nos criticar, se nos tratasse com benevolência, com afeto, com palavras gentis, não seria muito melhor? Da mesma maneira, nós deveríamos tratar a outra pessoa com palavras compreensivas. Podemos usar de misericórdia, né, com o erro alheio ou apontar o dedo, né? Então, o que significa isso? Que pecador é uma coisa, pecado é outra bem diferente. Jesus foi muito duro com o pecado em si, mas ele foi misericordioso com o pecador. Em nenhuma passagem do seu evangelho, nós vemos Jesus condenando.
em nenhuma passagem, nem mesmo nos últimos instantes de sua vida. Ele sempre usou de indulgência, de misericórdia. Então, diante dos fariseus, por exemplo, naquela história da mulher adúltera, né, ele foi colocado ali à prova. Então, já que ele falava tantas coisas, vamos ver agora o que é, porque a mulher adúltera naquela época era uma coisa muito pior até do que é hoje, né? Era apedrejada naquela religião ali naquele momento. Então, ele, em frente aos fariseus, pediram para que ele, então, desse o seu julgamento. E ele, então, disse assim, ó, quem de vós não tivesse um pecado, atire a primeira pedra. Vocês acham que eles jogaram as pedras? Não, porque todos têm pecados. Nós temos pecados, erros, defeitos que nós cometemos sempre, porque somos falhos, somos humanos, estamos ainda em evolução. E então eles ficaram quietinhos e não fizeram nada, porque Jesus usou de uma outra maneira para conduzir aquela situação de compreensão. E para a mulher adúltera que ali no chão estava, que iria ser apedrejada, ele disse, levanta-te, vá e não peques mais. Então eu pergunto a vocês, essa passagem é maravilhosa, né? Será que nós somos capazes de agir assim? Será que se isso acontecesse, qualquer coisa parecida, será que nós diríamos isso? Se alguém, por exemplo, chegasse perto de nós e cometesse uma coisa muito errada, nós chamaríamos as pessoas, o que nós vamos fazer com aquela pessoa? O que é que nós faríamos? Será que nós iríamos então ali jogar pedras nesta pessoa? Como é que nós faríamos? Ou seja, né, mais uma vez Jesus diz, tire a trave do seu olho e não o cisco no olho do outro irmão. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, né, o que o outro pensaria? O que eu pensaria se eu estivesse no lugar do outro fazendo o que eu faço? É orgulho, né? É orgulho, não, eu não faço nada errado. Isso é orgulho. E o orgulho nos leva a mascarar, a disfarçar os nossos defeitos, né? Os nossos defeitos morais e até os nossos defeitos físicos. Às vezes a gente tem um defeito físico ou não gosta de alguma coisa, então a gente arruma o rosto, arruma o cabelo, arruma o corpo, arruma a roupa, arruma um monte de coisas. Mas olha o outro e diz, olha o que ele está fazendo. O orgulho é a fonte de muitos vícios que nós temos e automaticamente, quando nós temos muitos vícios em função do nosso orgulho, fica aí escondida as nossas virtudes, nós não conseguimos deixar as nossas virtudes vir à tona. Por isso, Jesus combateu tanto o orgulho e os orgulhosos, como o principal obstáculo para o nosso crescimento, para o nosso entendimento moral, para o nosso crescimento evolutivo, crescimento espiritual. Jesus, então, nos ensina o quê? Que antes de criticar o outro, né? Nós temos que olhar primeiro os nossos defeitos, tirar primeiro essa trave imensa dos nossos olhos, para depois, talvez, enxergar o outro. E aí a gente vai ver que não perturba tanto assim. Então, que tipo, né, de árvore nós estamos sendo? A árvore que julga as aparências ou a árvore que usa de benevolência, de misericórdia, né? A árvore boa. Mais uma vez, então, Jesus nos ensina que através de toda essa luz que Ele nos traz, desses ensinamentos de amor, é o caminho que nós devemos seguir. Ou seja, nenhum de nós chegará ao Pai senão por Ele. Porque Ele é o quê? É o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Ele. Então, mais uma vez, nós compreendemos que o que precisa fluir do nosso coração, que nós precisamos enxergar melhor, é justamente o que há de melhor no outro, sem julgar e sem criticar. Ser mais caridoso, ser mais misericordioso, amoroso, fraterno. Então, mais uma vez, eu convido vocês para que juntos possamos agradecer a Jesus e a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos mais uma vez com Jesus e por Jesus, e agradecidos, e imaginando o nosso país, o nosso planeta,
envolvido na luz amorosa do Mestre Jesus, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.